Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Euclair e no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre o final longo de Marcos. Ele é original, ele é autêntico, ele faz parte da Bíblia, é uma adição posterior, tá? Então, eu peço que você me acompanhe nesse vídeo até o final, esteja comigo, se inscreva no canal, se gostar, compartilhe esse vídeo com outros amigos, que será muito importante, tá? Mas eu tenho um pedido muito importante para você. Na descrição aqui, você vai encontrar um curso de teologia pagamento único, ok? É um curso de excelência, onde que você aprenderá teologia, grego, crítica textual, né? Isso que nós faremos no vídeo de hoje, um pouco de exegese, hermenêutica, tá? Então, nos acompanhe, beleza? E vamos a mais este vídeo. Essencialmente, eu já gravei um vídeo sobre o final longo de Marco há muitos anos. Só que, devido a outras pessoas postarem, comentarem, né? Inclusive o canal 2 Dedos de Teologia gravou um vídeo sobre o tema, eu não assisti ainda. Sinceramente, eu não assisti ainda. Por quê? Porque o 2D Teologia, o Iago Martins, é um cara com potencial absurdo, é um cara muito inteligente, porém ele se perde muito em ficar de tretinha na internet. O negócio dele é viver de treta de internet. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, e a vida dele é essa. Então, quando eu entro no canal dele para ver alguma coisa, eu fico muito triste muitas vezes pelo tipo de tema que ele escolhe. E é o algoritmo, ele precisa sobreviver, né? Ele depende disso essencialmente. Então, mas quando ele grava vídeos com temas mais profundos, eu acho muito legal. O vídeo que ele gravou sobre o perigo da mulher adúltera, eu achei muito bom. É um vídeo muito bom, apesar de eu discordar de um ponto ou outro ali, mas é um vídeo muito bom, qualidade muito boa, e eu acredito que o final de Marcos também deve ter sido um vídeo muito bom e tal. Porém, estou aqui para gravar porque me pediram para regravar o vídeo com uma qualidade melhor. O vídeo estava com uma qualidade muito antiga, o som muito ruim, então vale a pena a gente regravar o vídeo. Bem, essencialmente, para estarmos gravando, o material que eu estarei usando nesse vídeo será o manual de referência do Royce Ampa, tá? Royce Ampa, e estarei utilizando o Novo Testamento grego, quinta edição revisada, um texto eclético, as informações que constam nele. Como eu só tenho o PDF da quarta edição, eu estarei usando o PDF da quarta edição, que ficará melhor para a gente estar lendo. Mas o padrão que eu uso, geralmente, atualmente, é esse aqui, quinta edição. E estaremos usando o manual de referência também, estarei usando. Esse manual, ele é bem fácil, você encontra ele de graça na internet, tá? É só você digitar Royce Ampa, e ele traz, por exemplo, o nome do manuscrito, a data dele, né? Para quem não sabe, por exemplo, esse aqui é o nome do manuscrito, o conteúdo que ele tem, a data dele. Acho que aqui é o lugar onde que ele se encontra. E aqui é o nível de qualidade do manuscrito, conforme a visão dos ecléticos da época. Então esse é um manual muito bom, você encontra de graça. Caso você não consiga encontrá-lo, na descrição do vídeo aqui eu vou deixar o link de um grupo de WhatsApp onde que você receberá notificações de vídeos meus ou algum PDF que se você me pedir, tá? Lá ninguém comenta no grupo, mas o administrador do grupo serei eu. Então, já fica o convite aí para você entrar no grupo aqui, participar e estar recebendo notificações de vídeos, porque às vezes o YouTube não notifica os meus vídeos para os inscritos do canal, ou às vezes você também não está no YouTube, recebe uma mensagem de WhatsApp, você vai ver lá, uma mensagem do meu grupo em si, Bíblia, manuscritos e traduções, né? Bíblias, manuscritos e traduções. Então, vamos então iniciar essa discussão um pouco, porque já há algum tempo se fala muito que o final longo de Marcos não é autêntico. É uma discussão já um pouco antiga. Inclusive, dentro dessa discussão, eu preciso mencionar um outro livro que você precisa ter aqui, se você quiser ler. Os 12 últimos versos de Marcos, John Burgon. É uma pena que ele está apenas em inglês, mas são 200, quase 300 páginas, falando sobre os 12 últimos versos de Marcos, né, do 9 ao 20. Né, os 11 e 12 versos. Né, então, os 12 últimos versos
de Marcos. Então, fica a critério aí seu, se você lê inglês, se quiser também, é fácil encontrar, só digitar John Burgon Internet Archive, né? É um site onde que você encontra vários livros antigos. Então você vai encontrar PDFs em inglês, em alemão, francês. É só você pesquisar pelo nome do autor ou o nome do livro na língua que você precisa e você chega lá. Então fica também aí uma dica de quem quiser se aprofundar mais sobre o tema. John Burgon, ele acreditava na autenticidade do final longo e ele pesquisou sobre isso. Ele foi um grande crítico textual do passado, do século XIX, né? E um dos grandes proponentes também do texto majoritário em si, né? Então ele é um dos grandes defensores, né? Do texto majoritário em si. Então, sem muito mais delongas, entremos então no vídeo, né? Aqui é o Novo Testamento grego, no caso aqui é a quarta edição revisada, mas atualmente utilizamos a quinta, mas como eu não tenho o PDF da quinta. E aí nós temos o que? Sempre quando você encontra esses dois parênteses no Nestlé Aland ou na quinta edição revisada, por exemplo, você... deixa eu colocar minha imagem aqui para cima. Quando você vê esses dois versículos aqui, esses dois riscos, esses dois parênteses, quer dizer o quê? Que esse texto possivelmente não faz parte do texto original, ou que os editores não acreditam que faça parte do original. Entendeu? Então, essencialmente é isso. Então, temos aqui o final longo de Marcos, e aí nós vamos ter aqui a questão da variação. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu achar o aparato crítico, 14:15, me permita só achar. Eu vou ter que voltar no aparato que eu tinha encontrado antes. Deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui. Deixa eu só dar uma pausinha. Achei aqui, tá? Ele se encontra aqui, a variante a partir do verso 8, né? Então nós temos aqui Marcos 16, verso 8. Olha aqui, ó, Marcos 16, 2-8. Então, temos aqui Catamarcon. Aí nós temos a variação do verso 8, que é onde começa a nossa discussão. O que acontece? Temos o texto em grego. Todo mundo acho que já deve estar acostumado, se essa é a primeira vez que você vê. Todo o Novo Testamento grego ele tem o texto grego e ele vai ter o aparato crítico. Tá? Isso aqui se chama aparato crítico. O que é aparato crítico? O aparato crítico são notas de rodapé que elas tratam de manuscritos. Ela trata da evidência que atesta o texto ou que contradiga. Então, por exemplo, o texto aqui traz o verso 8 e aí ele traz uma nota, é a nota 8, né? Ele vai trazer a nota 8, que nós temos aqui o versículo 8, o número 3, né? Que aqui, ó, 3. E aí eu menciono o seguinte, omite, grau de categoria A, no caso da quinta edição revisada e da quarta edição revisada, eles trazem letras A, B, C, D, né? Para dizer o grau de certeza dessa leitura, né? De acordo com os editores. Eu particularmente muitas vezes discordo do que os editores colocam, mas isso aqui serve de referência para você bater o olho. Opa, existe um grau de certeza A. Eles colocaram um grau de certeza A aqui na omissão do texto. Por quê? Quase certeza que o texto foi omitido, né? Mesma coisa aqui, ó. A, quase certeza. Se colocasse B, os editores não têm muita certeza. C, muita dúvida. D, dúvida nenhuma, certeza nenhuma. E aí na quinta edição revisada tem um losango, que é o símbolo de ouro, né? O símbolo de ouro do truco, lá das cartas de truco. O losango, que ele é o que nem vamos discutir. É tipo assim, nem vamos discutir a situação. Mas no caso aqui, o que nos interessa é essa variante aqui. Então, eu tenho que explicar isso aqui, que às vezes é alguém que não conhece a terminologia, não conhece nunca viu um Novo Testamento grego na vida, e aí às vezes precisa dessa informação. Aí nós temos aqui, omite os versos 9-20. Quem são os que omitem? Isso aqui são os nomes de manuscrito. E nós temos aqui então os sinaíticos, vaticanos, 304, versão siríaca, copta, armênia, georgiana, Eusébio, pai da igreja Eusébio. Esses nomes que eu estou mencionando são nomes de manuscritos. Então, sinaíticos, vaticanos, são códex do quarto século. Uncial 304, eu não sei a data, mas
Tudo bem. Siríaco é a versão siríaca, né? Copta é uma versão copta, que fica uma língua do Egito, muito antiga, terceiro, quarto século também. Siríaco vai variar do quarto, quinto século também, né? São traduções feitas ali na região de Antioquia. Georgiana, traduções do quinto século. Armeniana, traduções do quinto século. Eusébio é um pai da igreja, tá? Então você tem Eusébio como um pai da igreja, historiador do quarto século. Nós temos Epifânios, Hesíocos, né? Temos Jerônimo, ok? Então, os manuscritos que omitem a leitura do 9 ao 20 são os dois principais, que é os sinaídicos e vaticanos, a versão siríaca, a versão copta. Nós temos Eusébio do século IV. Se você quiser anotar num caderno, volta o vídeo um pouquinho, anota no caderno esses nomes que eu estou mencionando. Eu já estou mencionando assim porque eu já sei de cor, né? Há algumas datas e tal. Já há alguns anos trabalhando com crítica textual, então a gente acaba sabendo. Então temos essa informação. Temos aqui Epifânios, temos Hesíaco, Jerônimo. Jerônimo também é quarto, quinto século. Nós temos esses caras aqui. Aí que adiciona o final curto somente a Ítala L. É uma versão antiga da Vulgata. Seria uma tradução antes da Vulgata. Então uma tradução ali a Ítala. E vamos lá então. Deixa eu só encostar a porta aqui. Meu cachorro entrou. Porqueira de cachorro. Porqueira de cachorro. Ele veio ver se eu estou fazendo certo aqui. Então temos aqui. Adiciona o final curto e o final longo, 9 a 20. Manuscritos que adicionam o final curto e o final longo. Nós temos aqui o uncial lambda e o uncial psi. Esses uncial é um manuscrito que é escrito em letra maiúscula, tá? Eles normalmente datam do quarto século até o oitavo, nono século, tá? Eles são mais antigos do que os minúsculos. Então temos aqui os unciais lambda, psi, 0,83 e 0,79. Quando você tem um número com 0 na frente, por exemplo, 0,83, 0,99, ele significa que ele é um uncial, tá? Significa que ele é um uncial. Por que esse aqui tem um nome de letra grega e esse aqui tem um número com 0 na frente? É porque assim, quando eles começaram a catalogar, para diferenciar os unciais dos minúsculos, eles usaram as letras gregas do alfabeto, né? Só que o que acontece? Quando eles começaram a catalogar manuscrito demais, eles perceberam que tinha mais manuscrito do que letras no alfabeto. Então o que eles desenvolveram? Eles colocaram um número com 0 na frente, para diferenciar dos minúsculos. Os minúsculos, por exemplo, são esses manuscritos aqui, ó. 579 é um minúsculo. Por que eu sei, quando eu olho nesse aparato crítico, que ele é um minúsculo? Porque ele não tem o quê? Um 0 na frente. Então, se ele fosse assim, se aparecesse assim numa variante 0,83 e 83, eu sei que esse aqui é o 0,83, que é um uncial maiúsculo, e o 83 eu sei que é um minúsculo, possivelmente do século XII. Entenderam? Então essa é a linguagem usada aqui. Então estamos lidando com um termo técnico, tá, gente? Peço até perdão às vezes se você não estiver entendendo. Mas, então temos aqui, esses aqui são unciais, são manuscritos que são mais antigos, talvez do 8º século, 6º século. Tá? Aí temos um minúsculo, 274. Nós temos outro minúsculo que é o 579, que vão ser do século X ao século XIV, XV. Temos aqui um outro que tem um L na frente, o Lecionário 1602, que são manuscritos também da Idade Média. Lecionário, como que eu posso definir? Lecionário sabe quando você vai na igreja católica e você recebe aquela... Você pega na porta da igreja, quando eu ia na igreja católica, você recebia na porta da igreja a leitura que você ia fazer no dia, dos versículos bíblicos, do texto bíblico, da história bíblica, como seria a liturgia. Lecionário é mais ou menos isso. Ele é um pequeno trecho da escritura escrita em grego. Então, você tem vários lecionários ao longo, muitos deles, né? Inclusive, olha o número alto desse aqui. Lecionário 1602, que é diferente do minúsculo, que é diferente do 0,83, que é o maiúsculo. Então, por exemplo, se for 0,83, é uncial maiúsculo até o século IX. Se for 83, é minúsculo do século X até o século XV.
Se for lecionário, possivelmente é do século X até o século XV também, mas numa pequena porção. Tá? Desculpa estar fazendo isso, mas é para você entender o que eu estou apresentando aqui. Perfeito? Nós temos aqui a versão siríaca, né, duas versões siríacas, que é a Iloxiana, alguma coisa assim, siríaca H e siríaca MG. Nós temos a copta saídica, alguns manuscritos. Tá? Temos a copta saídica e temos a copta borraica, alguns manuscritos. A versão etíope, né, duas versões etíopes, né, aqui ó, a TH, mais algumas, né. Então vamos lá, voltando aqui, que omitem são esses aqui: sinaíticos, vaticanos, 304, versão siríaca, versão copta, armênia, georgiana, Eusébio, Epifânios, Exílcos, Jerônimo. Ok, parou. Linha de baixo, manuscritos que adicionam apenas o final curto, né? A ítala L. Algum manuscrito aí, mas depois a gente olha a data. E adiciona o final curto com o final longo. Aí são todos esses aqui que eu acabei de mencionar. O Codex Lambda, o Psi 083, 099, né? Os minúsculos 274, 579, Lecionário 1602, Siríaca H, copta saídica, copta borraica e etíope. Ok. Qual é a data desses manuscritos? Bom, acredito que os mais antigos aqui podem ser a siríaca do século IV, 4, 5, a copta do século III, século IV, né? Então temos duas coptas que trazem. Veja que quem omitiu também trouxe copta, então tem duas coptas que trazem, e inclusive a mesma copta, ó, copta NA, copta é a mesma copta, que umas trazem, outras não trazem. Então vai depender do manuscrito, mas as coptas estão iguais aqui, que trazem e não trazem. Ok? Então, ponto. Adiciona os versos 9 a 20, é onde que eu quero focar. Então, temos uma outra variação. Então, pula a linha, que adiciona os manuscritos que trazem o verso 9 a 20. Manuscritos que trazem o versículo 9 a 20. O final longo que a gente está tanto pesquisando aqui. Tá? Então vamos lá. Com uma critical nota assinada, né? Temos a família F1, que é um conjunto de pequenos manuscritos minúsculos, 205 e outros, né? Então traz o verso 9 a 20, manuscrito da família F1, são do século X, minúsculos. Pula a linha, adiciona os versos 9 a 20, ok? 9 a 20. Quem são os manuscritos que trazem 9 a 20 completo, final longo? Codex Alexandrinos, 5º século. Codex Efraimita, 5º século. Codex Beza, 5º século. Codex Washingtonianos, com uma longa adição. Veja a nota de rodapé 4. Codex Washingtonianos, ele é do século IV. Ele é um manuscrito que contém os 4 evangelhos do 4º século. Então, assim, já por aqui nós vemos o quê? Que o versículo que traz os sinaíticos vaticanos são do século IV. Então nós já temos pelo menos um manuscrito do 4º século que traz essa leitura. E um detalhe que eu preciso dar uma dica para vocês, quem vai começar na crítica textual, tanto o Codex Alexandrinos, quanto o Efraimita, quanto o Beza, eles fazem parte dos 5 principais manuscritos gregos. Porque eles, junto com o Sinaítico Vaticano, são praticamente eles que estabelecem o texto eclético. Não sei se foi assim no Nestlé Aland 28. Mas quando a gente fala de crítica textual aos principais manuscritos, esses aqui, alexandrinos, sinaíticos, vaticanos, alexandrinos, Efraimita e Beza, eles fazem parte dos 5 principais manuscritos. Eles vão ser sempre citados nas notas de rodapé, no aparato crítico. Tá? Então o que acontece? Nós temos o Washingtonianos, que também vai ser citado nos evangelhos, que ele, né, é do 4º século, ele está junto com os sinaíticos e vaticanos. Ele só não é completo, né? Ele não tem outras partes, somente os evangelhos, como eu mencionei. Então, por aqui eu já digo, ó, nós temos 3 dos 5 principais manuscritos, e junto com um uncial do 4º século, só aqui já dá para dizer assim, tem discussão. Né? Falar que omitiu, que não é original, nós já temos um problema muito sério. Por quê? Nós já temos o Washingtonianos datado 4º século, né? Junto com 3 principais manuscritos. Ok? Então, tudo bem. Aí, nós temos outros unciais, que é o delta e o teta.
família F13, e nós temos vários minúsculos, 28, 33, 157, 180, 565, 597, 700, 892, 1006, papapá. Então nós temos uma porrada de manuscritos e nós temos o termo bizantino aqui. Esse bizantino ele significa que a grande maioria dos manuscritos que são bizantinos trazem essa leitura. Ok? Mais mais 3 unciais, né? 4, né? O epsilon, o gama, o eta e o sigma também trazem. Esses aqui possivelmente são unciais mais recentes, né? Lá do 8º, 9º século, que parecem muito com o texto bizantino, por isso que eles aparecem depois do texto bizantino, e assim vai. Então veja que a grande maioria dos manuscritos trazem, e 4 manuscritos antigos gregos trazem, ok? E 4 manuscritos antigos trazem, perfeito. Aí nós temos algumas versões antigas, né? A Ítala, a UR, então temos várias Ítalas, Ítala UR, Ítala C, Ítala D, Ítala UPP, Ítala F, F2, Ítala L, Ítala N, Ítala O, Ítala Q. As Ítalas são versões antigas, né? São versões antes da Vulgata. Nós temos a Vulgata do 4º século, tradução para o latim. Então, temos uma versão. Se a Vulgata é uma tradução do 4º século, quer dizer que o texto grego que ela se baseou tem que ser do 4º século anterior a ela. Não tem como ser um manuscrito anterior. Então, quer dizer que, ao termos uma tradução da Vulgata do 4º século, quer dizer que o texto que ela se baseou possivelmente era do século III ou propriamente do século IV. Então, nós temos aqui uma outra testemunha, pelo menos do 4º século, uma tradução, pelo menos do 4º século, atestando o final longo. Né? Então é isso. Temos a siríaca do 4º, 3º, 4º século, né? Não só uma siríaca, mas 1, 2, 3, 4 versões siríacas, 4 manuscritos siríacos. Temos 2 coptas, a copta borraica e a copta faiúminica, também do 3º, 4º século. Versão armênia, 5º século, etíope do 5º século, georgiano do 5º século. Eslava, 5º século, tá? Aí nós temos aqui Irineu latino. Nós temos a citação do versículo do final longo nos manuscritos latinos de Irineu. O que acontece? Irineu é um pai da igreja do 2º século. Então nós temos a tradução do pai da igreja escrito em grego, em latim, que traz o final longo. E ele é datado do final do 2º século, pelo menos do período do 2º século. Então, peraí. Será que o final longo realmente é uma inserção no texto? Se a gente tem um pai da igreja, nós temos manuscritos principais para a reconstrução da crítica textual usados pelo ecletismo. Né? Nós temos manuscritos utilizados pelo ecletismo, pelo menos 3 deles, dos principais, junto com outro do 4º século. Temos um pai da igreja do 2º século, e vamos dizer que esse manuscrito, que esse final ele é uma adição ao texto bíblico. Eu acho um pouco complicado, né? Temos ele na grande maioria dos manuscritos, como eu mencionei aqui, e vamos dizer que ele é readição. Tudo bem. Então temos Irineu do 2º século. Nós temos, para Irineu, temos Astérios, as constituições apostólicas de Dídimo, constituições apostólicas, Dídimos, né? Temos Epifânios, Marcos Eremita, Sevério, Nestório. E temos Rebatismo, Ambrósio e Santo Agostinho. Santo Agostinho é do 5º século já, né? Temos Ambrósio. Mas esse cara aqui chamado Rebatismo, ele é um pai da igreja que ele viveu no 3º século. Se ele viveu no 3º século, quer dizer o quê? Que as cópias que ele teve acesso, elas têm que ser do 3º século ou anterior ao 3º século. Se elas são do terceiro, ele é do 3º século. A citação que ele está fazendo possivelmente são do 3º ou de séculos anteriores. Então eu tenho um pai da igreja do 3º século, temos um pai da igreja do 2º século, eu tenho 3 manuscritos principais, eu tenho um manuscrito do 4º século, que é o Codex Washingtonianus, do 4º século, que traz a leitura. E aí nós vamos omitir esses versículos. Vamos dizer que esse texto ele foi uma adição, que ele não existe, simplesmente porque os sinaíticos e o Vaticanos não citou, omitiram, simplesmente porque Eusébio omitiu, porque Eusébio é do 4º século. Né? Jerônimo, que é do 4º século também. É no mínimo estranho, né? É no mínimo estranho.
Eu olho para isso e acho muito estranho. Sinceramente, eu acho essa questão muito estranha. Se esquecerem de que, opa, os principais manuscritos são esses. E eles trazem. Né? Inclusive, por exemplo, o Alexandrinos, pro livro do Apocalipse, ele é mais importante do que os sinaíticos. Então, assim, pro Apocalipse, esse aqui é melhor do que os sinaíticos. Mas para citar o final longo de Marcos, ele não pode ser melhor? Né? Será que, vamos lá, a grande maioria dos manuscritos estão mentindo? Foram copiados de um texto de mentira? Né? Ou será que, por exemplo, é parte da tradição, né? Ou somente porque os sinaíticos e os vaticanos, eles são, por exemplo, do Egito. São manuscritos copiados no Egito, assim como a copta, né? E por aí vai. O que acontece? Nós temos manuscritos bizantinos, nós temos manuscritos ocidentais, se eu não me engano, o Beza é ocidental. O washingtoniano, se eu não me engano, ele é egípcio. Ele deve ser egípcio. Tá? Então, assim, nós temos muita atestação. Nós temos 2 pais da igreja do 2º e do 3º século trazendo a citação. E esse texto ele é uma adição posterior. Se a evidência dele é tão antiga, se não mais antiga, do que os 2 manuscritos ou 3 aqui que omitem. Lembrando que as traduções que omitem, elas também trazem. Né? Só lembrando, tá? Só para não se esquecer. Então, a minha pergunta para você que assiste esse vídeo é: esse texto está ou não está? Pelo que eu vejo olhando para a 5ª edição revisada, para a 4ª edição revisada, para a evidência que o próprio texto eclético trouxe, né? Eu observo que eu tenho muito mais certeza em dizer que esse texto ele é autêntico do que simplesmente uma adição. Porque as testemunhas notadas pelo próprio texto eclético, dos quais os editores acreditavam que esse texto não é original, foi adição, ele me dá testemunhos mais antigos do que os manuscritos que eles citam, que omitiram. E aí? Como é que eu faço? Eu acredito na evidência, eu acredito naquilo que os meus olhos conseguem ver e decodificar, ou eu fico com uma lógica um pouco perigosa, né? De que, não, os sinaíticos e vaticanos é melhor. Mas espera aí, dentro do ecletismo, outros manuscritos também têm peso. Efraimita, Beza, washingtonianos. Para esse texto, vamos só dar ênfase para o sinaítico e para o vaticano, só que em outros textos, nós vamos dar ênfase ao alexandrinos, ao efraimita, ao Beza, ao washingtonianos. E eu acho, no mínimo, curioso, eu acho, no mínimo, estranho. E, para ser sincero e muito preocupado, um tanto perigoso. Né? Um texto que tem atestação antiga, manuscritos antigos, pais da igreja, está na maioria dos manuscritos, ele está em várias tradições manuscritológicas, tradições latinas, tradições coptas, tradições e outras tradições de transmissões, né, traduções. Né? Vários pais da igreja mencionam, mas eu vou dizer que é uma adição. Por quê? Porque o manuscrito que eu gosto mais não citou ele. Eu acho um mínimo perigoso. Eu acho um tanto quanto subjetivo. Né? Essa é uma das coisas que fazem com que eu não seja um defensor do ecletismo. Tá? Eu seja um defensor da visão de reconstrução do texto pelo viés majoritário. É por isso que eu me tornei majoritário, por isso que eu sou majoritário. Eu sigo pela evidência, né, podemos assim dizer, do que consta na grande maioria dos manuscritos. Então, por exemplo, apareceu aqui nessa família, nesse conjunto de manuscritos bizantinos, para mim, meio que já matou o assunto. Só que essa leitura, ela não é uma coisa recente. Ela tem sua atestação em versões antigas, ela tem sua atestação em manuscritos tão antigos quanto, né? Sinaí, o Alexandrinos, Efraimita e Beza, e o Washingtonianos do 4º século, e em 2 pais da igreja mais antigos do que os próprios manuscritos que omitem. Né? Então, eu tenho a certeza de que, se eu olho para a evidência manuscritológica dessa variante, dessa leitura, da leitura do final longo, eu tenho a certeza de que existe mais evidência, eu consigo olhar que existe mais evidência para que esse texto seja original e autêntico, do que uma simples omissão, do que uma simples adição.
Porque os sinaíticos e o Vaticano os omitiram. Eles são importantes para a reconstrução da crítica textual, eu entendo. São a alma do texto eclético. Mas eles também não são toda a discussão em si. Eu não posso basear toda a minha discussão em cima disso. Eu não posso estabelecer um texto somente neles. É perigoso. É subjetivo. É complicado. Então, eu sinceramente espero que, de acordo com a colocação que eu fiz nesse vídeo aqui, tenha ficado claro, tenha ficado conciso. Eu precisei repetir alguns termos porque eu sei que possivelmente você que está assistindo esse vídeo não conhece muito do assunto ou está aprendendo, então por isso que eu tive que trabalhar dessa perspectiva para que você entendesse. E se você é alguém que entende de crítica textual, por favor me perdoe, mas eu precisei por causa do público, desse público que não conhece muito do assunto, tá? Então, desde já agradeço. Se gostou desse vídeo, como eu disse, na descrição você vai encontrar um link para entrar no meu grupo, para você receber notificações de mais vídeos. Peço que se torne inscrito do canal, membro. E é isso. Curso Teologia na descrição, caso você queira aprender mais. E tamo junto, tá? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E espero que a sua fé tenha sido mais fortalecida. E é isso. Um abraço, tamo junto. E até o próximo vídeo.